Tem uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a avaliação de várias pessoas, por exemplo, do ex-ministro da Fazenda, o Mendonça Filho, e também de um banco americano, desculpa, um banco alemão, o maior banco alemão, o Deutsche Bank, que chegaram a comparar agora Lula 3 com Dilma 2. Dizem que Lula 3 é igual Dilma 2, né? E eu não sei qual é a novidade que tem nisso. O que esse pessoal achava? Que Lula era diferente de Dilma? Eu sempre falei isso. Dilma é a continuação do Lula, natural. Não teve mudança nenhuma quando entrou a Dilma ao invés do Lula. A Dilma é o Lula, é a mesma coisa, né? Então é lógico que um Lula 3 seria a continuação da Dilma também, né? Essa notícia foi sugerida por Só Mais Um Gol para o 7-1 para o dólar, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Banco Alemão prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025, a inflação vai ficar perto de 5% e a taxa Selic pode bater 15% quase, ou 14,5%. Ou seja, está muito pessimista com o resto do governo Lula, né? É aquilo que a gente falou. O governo Lula passou por um ponto de inflexão agora. Até aqui, o Lula estava na facilidade, estava com as coisas indo bem. Mas a partir daqui, as coisas estavam indo bem, o Lula só estragando a economia. A partir daqui, as coisas começam a ir mal e o Lula continua estragando a economia, como é natural que ele faça, né? É o tipo da coisa que não dá para entender aqui. O Deutsche Bank falando aqui, olha só, o terceiro mandato de Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato de Dilma Rousseff na economia. E lembra, vocês sabem como terminou o segundo mandato da Dilma Rousseff na economia, né? Terminou com o impeachment dela. Por quê? Porque ela destruiu a economia completamente para se reeleger. Da mesma forma, não é tão diferente assim. O Lula, o que ele fez de promessa para conseguir se eleger em 2022, não é brincadeira. Ele tem que pagar essas dívidas todas que ele fez para sua eleição, né? Dívidas em termos de empresários que ajudaram o Lula. Alguém tem alguma dúvida que entrou muito dinheiro do pessoal da JBS, né? JIF ou JBS, né? Lá dos irmãos Batista na campanha do Lula de 2022, é lógico que entrou dinheiro. Por que você acha que os caras estão tendo tanta facilidade no governo Lula de conseguir comprar Amazônia Energia e não sei o que lá, não sei o que lá? Tá na cara que isso daí é pagamento de dinheiro que entrou já antes, né? Aqui, ó, em relatório sobre as perspectivas da economia em 2025, o Banco Central, o Banco da Alemanha, resume o capítulo sobre o Brasil com o título Dilma 2 Reloaded. E aí que está o erro desse pessoal. Eu não entendo. Como que esse pessoal achou que era outra coisa? Não, porque todo mundo sabia que o Lula e a Dilma é a mesma coisa. Não existe diferença de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3. É tudo a mesma coisa. A única diferença que eu já apontei para vocês, que é o ponto preocupante, é que lá no início, quando o Lula começou o primeiro mandato dele, ele achava que tinha todo o tempo do mundo para quebrar a economia brasileira e transformar isso aqui no comunismo. Então ele falou, não, vou devagarzinho, eu vou assim, não, devagar, não preciso apressar, quebrar tudo de uma vez só para fazer o comunismo aqui no Brasil. Eu posso ir quebrando devagarzinho. Né? E foi quebrando devagarzinho, né? Deu a tragédia da Dilma, porque evidentemente, né, cada vez que você dá um passinho que seja mais perto do comunismo, evidentemente que você piora a situação econômica. É o problema do cálculo econômico, né? Então, até o Dilma 2, o Lula estava indo devagarzinho. A questão toda é que chega num ponto que agora ele sabe que ele não vai ter mais todo o tempo do mundo. Agora ele ganhou essa eleição e ele sabe que o tempo dele agora é curto, né? Que ele pode sair por um impeachment, ele pode perder a eleição. Ele sabe que ninguém dá apoio para o Lula hoje em dia. Nem quem votou no Lula gosta do Lula hoje em dia. Então agora ele tem pressa. Então agora não é mais de passinho em passinho. Então nesse sentido, o Lula 3 é muito pior do que o Dilma 2. É muito pior do que os governos iniciais do Lula, né? Quem está dizendo isso também é o Mendonça Filho, que é um ex-ministro da Educação do governo Temer. Ele já foi também ministro da Economia, se não me engano, de algum presidente, eu não lembro quem. De qualquer forma, ele criticou o pacote do Haddad, o que não é difícil de ver, né? Dizendo que Lula 3 mais parece Dilma 3. E é isso que eu acho que o pessoal não entende, né? Que Lula e Dilma é a mesma coisa. Não teve diferença nenhuma quando saiu o Lula e entrou a Dilma. É a mesma ideia política, a mesma ideia de que o Estado grandão vai resolver os problemas concentrando todas as opiniões, todas as decisões, uma organização hierárquica, e a gente vai resolver tudo e não vai ter mais problema nenhum, porque a gente resolveu tudo lá, porque está tudo organizado agora dentro do Estado. Isso, pessoal, parece que esquece do custo de administração.
né? Você centralizar, você reduz o custo de transação, é verdade, você ganha mais poder para acertar as coisinhas, para direcionar recursos para onde é mais necessário, coisa e tal, mas você tem o custo de administração que vai subindo também exponencialmente. E aí acaba dando essa tragédia que a gente sabe, é corrupção, é desperdício de dinheiro, são decisões erradas, né? Como diz o Mises no problema do cálculo econômico, a grande questão é que o governo não consegue saber o que a sociedade realmente precisa. Apenas a sociedade em si consegue ter uma noção exata do que é necessário, o que é escasso, o que não é escasso. Quando as coisas se tornam escassas, quando tem mais gente que quer alguma coisa, o preço sobe. Isso incentiva pessoas a produzirem mais daquele recurso e desincentiva pessoas que querem, mas não querem tanto assim aquele recurso escasso, a não comprarem, de forma que sobra mais para quem está precisando, né? Ou seja, é justamente o mecanismo de equilíbrio que acontece para você distribuir os recursos sem precisar de uma decisão centralizada. No que você tenta centralizar essa decisão, você só se ferra, você só piora a situação, só torna tudo menos efetivo, né? Então, o caminho de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3 é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é óbvio que seria a mesma coisa. O que me surpreende nessa história, mais uma vez, é o grau de burrice desse pessoal do mercado financeiro, que, sinceramente, é por isso que o Brasil não vai para frente. Olha a qualidade do pessoal do mercado financeiro brasileiro, né? Olha o pessoal que pensa aqui no Brasil em termos de finanças. Pô, todo mundo sabia que o Lula ia ser essa porcaria que está sendo. Quem achou que ia ser diferente? Quem caiu na lorota que não, porque o Lula vai ser um democrata, governo de coalizão, porra nenhuma, só botou petista em tudo quanto é lugar-chave. Botou ali o Haddad, a Tebet e a Marina Silva como louça na estante, louça na prateleira, né? Só para mostrar que tem alguma diversidade no ministério. Não embandam em nada. O que o Mendonça Filho fala aqui é exatamente isso. O pacote do Haddad não é remédio, é placebo, né? Por quê? Porque o Haddad não tem poder de decisão de fato. O Haddad pode até ser um cara que está interessado em cortar gastos mesmo. Eu duvido, tá? O Haddad é tão ladrão, tão pilantra quanto o Lula. Mas mesmo que por hipótese ele fosse um cara que tivesse interesse em reduzir gastos e coisa e tal, nunca que o Lula ia deixar isso acontecer de verdade, porque isso não é o interesse do Lula. O Lula quer o comunismo, ele quer a centralização, ele quer controlar toda a economia, porque ele acha na cabeça idiota dele que isso resolveria alguma coisa. Ou então, porque a estratégia dele para quebrar a economia toda é implantar o comunismo aqui no Brasil, né? Então, essa é a situação. Quem diria, né, que Lula 3 é Dilma 2 reloaded? É lógico que é. É evidente que é. Todo mundo sabia que era. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.